Alô galera, seja bem-vindo ao canal do Corvo. Aqui a gente vai no local assombrado para trazer vídeos pra vocês, mostrar pra vocês porque é assombrado, porque não é assombrado, mostrar esse tipo de coisa pra vocês. Então galera, a gente faz análise também dos vídeos que esse canal faz investigação. A gente vai lá e mostra o que aconteceu, por que está acontecendo esse tipo de ataque espiritual, o que está naquele local, por que está lá. E, além de tudo, as investigações da equipe Corvo, a gente nos locais assombrados e mostrar a vocês. Também vídeo de curiosidade sobrenatural para vocês trazendo. Hoje vamos falar do anjo encontrado na Rússia, né? Vocês viram esse anjo encontrado na Rússia? Esse anjo foi encontrado em Yakutia, lá na Rússia, pelos mineiros, né? É interessante que ele foi encontrado numa mina, né? Então, é um anjo que foi encontrado, a estátua de um anjo, muito interessante. E pode ser estátua de antiguidade, de uma civilização antiga que tinha naquele local, porque naqueles lados é muito normal você ver anjos nas fachadas de prédio, algumas coisas. Sim, mas dentro de um lugar de carvão, onde que mexe com esse tipo de coisa, e foi encontrado uma mina de carvão, né? Então foi muito louco, estranho. Lá em Jinsk, na Rússia, né? E qual é o ligamento desse anjo que as coisas estão acontecendo? Tem uma vidente que falou um tempo atrás no TikTok, né, que ia ser encontrado um anjo. Eu lembro, eu tinha visto esse vídeo dela, e ela fala assim, é um anjo, vai encontrar um anjo. Né, e acabou encontrando um anjo mesmo, né? Interessante as coisas que acontecem nesse mundo. Né? O interessante é que após a descoberta desse anjo, na Ucrânia e na Rússia, apareceram milhares de corvos sobrevoando o céu da Ucrânia. Os corvos não é época deles lá ainda, época deles lá ainda, não é, tá sendo a época deles lá, e são milhares. Assim que encontraram o anjo, milhares de corvos lá na Ucrânia. Lembrando que esses dois países estão em guerra. Vocês viram na televisão, a Alemanha, né, os Estados Unidos e outros países estão mandando armamento para a Ucrânia, mandaram tanques de guerra, estão mandando mais armas, né? E há possível sim de uma guerra aí gigantesca ainda aí. E bem na época, coincidência, nessa época dessa guerra que está estourando nesses dois países, tem o anjo encontrado e os corvos na Rússia. Na Rússia não, na Ucrânia, né? Os corvos sobre em Kiev, na Rússia. Que Rússia, corvo? O anjo foi encontrado na Rússia e os corvos foi sobre Kiev, na Ucrânia. O secretário-geral da OTAN, James, né, ele deu uma declaração. Então, James Topper, secretário da OTAN, deu uma entrevista aí, deu uma declaração que a Rússia estão preparando mais de 200 mil homens para invadir Kiev, aonde teve os corvos. Né? E lá na Rússia encontraram esse anjo. É coincidência? É alguma coisa? E o Donald Trump, um ex-presidente dos Estados Unidos, falou que a gente pode estar entrando numa guerra nuclear muito em breve, uma declaração que ele deu. Uma guerra nuclear seria catastrófica, né? Minha língua enrola para falar esse nome. Seria uma catástrofe, né? Uma guerra nuclear. Será que esse anjo está significando alguma coisa no meio de tantas coisas que vão descendo? Segundo até a vidente, fala que assim que encontrar esse anjo, e bem antes de ser encontrado esse anjo, ela fez um vídeo falando que ia ser encontrado um anjo. E esse anjo estaria com a espada levantada, ele teria uma espada, ela via uma espada, não é que ele estava com a espada levantada, ela falou que via uma espada levantada, que poderia acontecer um negócio de apocalipse. Né? E aí? Indica todas as coisas que estão acontecendo? Então, como eles disseram, primeiro ia mandar os tanques, depois as armas nucleares. E aí? O que você acha? Isso é um presságio que está por vir? Qual anjo que é esse que você está vendo, né? Aqui do lado aqui, ó. Né? Qual anjo que é esse que você está vendo? Vendo esse aqui? Segundo os estudiosos, significa é uma imagem Abaddon, né? Vocês veem aí, é uma ilusão, significa Abaddon. Você já viu falar de Abaddon, né? Já viu falar de Abaddon? Abaddon, vocês estão vendo a imagem dele aqui, ó. Você já ouviu falar em Abaddon? Abaddon tinha um termo em hebraico
ele tem um significado destruidor, destruição, entendeu? Na Bíblia, na Bíblia hebraica, o termo figura 6 vezes, e todas elas na literatura de sabedoria de Jó, Jó 26, Jó 28, Jó 31, Salmo 88, Provérbios 15, Provérbios 27. No Novo Testamento, a palavra aparece apenas em Apocalipse 9:11, né? Na Bíblia hebraica, Abaddon é usado como uma referência ao abismo sem fim, né? Geralmente próximo ao Sheol. Sheol em hebraico é inferno. No Novo Testamento, em Apocalipse 9, o anjo chamado Abaddon é descrito como o rei do abismo sem fim, de onde emergem um exército de gafanhotos. Apocalipse 9:11. Depois vocês lêem lá. Então são várias descrições que falam sobre isso. É Abaddon, né? Então, seria o anjo caído? Veja só, as coisas muito curioso, porque não se sabe como tão criação nessa estátua pode ser encontrada de uma mina, né? Era de realmente de um anjo? É de Abaddon ou não? Ou do destruidor? O que é essa estátua? A estátua retrata uma figura de um anjo com o escudo, a espada e o escudo. Ela, como eu vou dizer para vocês, ela é igual relatos na Bíblia, né, de Abaddon, né? Então, o especialista de Moscou vem de helicóptero para avaliar essa descoberta única. Então, ele descobriu lá, estão aguardando os especialistas lá para saber o que é e verificar. Então, tem dinheiro para passar para o especialista para falar da onde que essa estátua é. Mas o signo que o achado dela é muito curioso. É uma coisa que pode estar acontecendo, um presságio, mas também pode ser alguém que fez, muitos anos atrás e guardou. Feita pelo homem. Mas e o que tem a ver com isso então, Corvo? Seria encontrada essa estátua aí, pode ser um presságio, agora um aviso, foi o homem que fez, mas estava escondido que ninguém achava, e um aviso seria, quando encontrasse ela, né? Na palavra Abaddon, o líder dos anjos caídos, a quem Deus confiou a missão, a atormentar as pessoas por punição dos seus pecados, existe uma versão assim também. O papel de Abaddon no Antigo e Velho Testamento e no Novo Testamento dá uma prévia assustador o que os arcanjos desempenharão no dia do julgamento final. O papel de Abaddon, em particular, torna mais repetiante se a gente lê os evangélicos apócrifos. Existem muitos livros de apócrifo que tem vários livros que dá maior dimensão cada personagem que a gente conhecemos, tá? Eles escrevem então, tipo assim, uma vez que ele, aquele que juntou o pó do que Deus criou Adão, então seja apropriado que ele seja aquele que reunirá as almas e levará num lugar que Deus nos julgará. Então, ou seja, ele seria o atormentador e que vai atormentar, né? Deus controla tudo, pessoal. E o Deus pode dar essa missão até para eles, tá? Deus controla tudo por causa dos pecados. Então ele podia dar essa missão por causa dos pecados. Então, tipo assim, bom. E isso são entendimentos, tá? Não é fato real. Entendimentos. Abaddon, então, significa ou destruidor ou destruição. Muitos acreditam que ele, na verdade, é o anjo da morte. Uma outra versão. O anjo caído, que a sua missão é supervisionar a destruição da terra o dia do julgamento. Tá? E outros que acreditam que Abaddon não se refere a um anjo, mas a um local. Então, eu acredito na versão de anjo, né? Porque era na escritura, né? Essa imagem que vocês vão ver agora, que eu vou mostrar para vocês,
né? Só um minutinho, eu vou mostrar pra vocês. Né? Então é uma pergunta: por que encontrou agora, no momento que vimos em Kiev, né, aquele fato de ver vários corvos? Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo que apareceu no céu de Kiev. Seria um mau presságio? Seria um mau presságio que grande destruição está por vir? É assim que os Trump ou outros políticos estão alertando, o povo de bem está alertando que pode vir a acontecer. Agora veja só, depois descobriu esse anjo segurando esse escudo, né, na mina de carvão de Elginsk, né, no extremo oriente da Rússia, assemelha o bíblico, né, anjo, né, então tipo assim, ele descreve como se fosse Abaddon, o anjo das trevas. Outra cena pode ser muito estranha, apareceu em Kiev, né, na capital da Ucrânia. Então, será que é coincidência? Não é temporada de migração do corvo? Os corvos apareceu no céu de Kiev. Literalmente escureceu o céu, ficou tanta coisa escura, né? O ponto principal, o passagem na cidade que é atacada diariamente pelo inimigo, deixou as pessoas admiradas, porque ele é cheio de bombardeio, apareceu os corvos, né? Os dois assuntos ao mesmo tempo e também a guerra. Então, segundo a tradição popular, tá, os corvos são mediador entre a vida e a morte, né? Então, tipo assim, fazendo que os mortos encarnam e as almas perdidas. E isso é de conhecimento popular, viu, gente? Tradição popular que eu tô falando. Não tô falando que é verdade, tô falando que é tradição popular. É a reencarnação das almas condenadas. Ou tem a passagem para os dois mundos, como eu falo, né? O Corvus também era trazer as notícias trágicas, para falar assim, o Corvus já traz notícia trágica, mas os Corvos, né, é um animal que tem a passagem para os dois mundos. E o anjo é o quê? De outro mundo, né? E sobre o céu de Kiev, os corvos voando. Entendeu? Corvos é usado até na Bíblia, se não me engano foi Elias, né, que o corvo foi alimentar, né, durante o dia, almoço e janta, o corvo levava comida, né, então é bem interessante. Então na Bíblia o Elias foi alimentado pelos corvos, né, tem várias tradição, entendeu? E então é uma crença que eu tô te falando, tá, gente? Não é real, nada boa, né? A outra é que eles dizem que os corvos foi tratado como criatura sobrenatural que pode se comunicar com humanos, né? Simbolicamente, os corvos era geralmente um símbolo da morte e do processo de transformação do mundo físico para o mundo espiritual, tá? Então, vou colocar a imagem para vocês verem na tela, que vocês veem o tanto de corvos em Kiev, né? De Kiev, olha lá, fora de temporada, ao tanto de corvo estão assustando as pessoas, ao tanto de corvos sobre Kiev, né? Então, interessante, né? O tanto e muitos corvos. Aqui essa imagem, ó. Ó, tanto de corvos no meio da cidade. E, se não me engano, isso aqui foi nos Estados Unidos, essa outra aqui, tá? Então, atrapalhando os motoristas, né? Lá apareceu também, ano passado, lá no Walmart, né? Então, bem interessante, né? E geralmente, quando as coisas acontecem, Deus sempre avisa os seres humanos de certas formas, né? Sempre Deus faz isso, né? Na Bíblia, se você ler, se você estudar Abaddon ou se você estudar ver as coisas, se você olhar, sempre antes de acontecer, ele mostra, dá sinais de alguma forma. Então, vocês estão vendo, será que é sinais? Onde a estátua foi se encontrada na Rússia, os corvos em Kiev, as duas cidades em guerra, que há presságio para ter uma guerra nuclear, que estão mandando tanques de guerra, logo pode mandar armas nucleares.
Então, está uma atenção no mundo sobre o que está acontecendo, né? Então, as guerras estão aí, os rumores de guerra estão por aí. Os alertas, grande destruição pode acontecer, estão suados por muitas pessoas na imprensa. O Trump, o político conhecido, né? Outro que alertou há alguns dias, o próprio Papa Francisco alertou também, né? Grande desolação está chegando, né? E então, o que vem aí? Então, tipo assim, tá chegando, o grande problema tá chegando, a desolação tá chegando. Tá gente que estão vendo o mundo caminhando a passos largos para eventual tristes causado pela humanidade. Essa é a realidade. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que possa segurar as mãos dos seres humanos, né, que não cometa loucuras, né? O que você achou dessa descoberta? Você tem alguma opinião? Comente aqui embaixo, comenta aqui sobre isso, né? Esses aparecer, comenta aí os corvos, né, fora de época, né? Então, comente aí, será que é um grande sinal? E esse anjo, né, pode ser Abaddon ou a ilusão a outro anjo, se você acredita, né, mas a descrição casa muito com Abaddon, né? Por que achar agora no momento de guerra e no momento que os corvos sobrevoando Kiev? Comente aí, tá? Para vocês. Então, agradeço vocês pelo vídeo, muito obrigado e até mais.